Começa agora Convivas, o podcast da Social Soluções criado para pensar e discutir o mundo por meio da convivência. Saudações internet, eu sou o professor Carlos Ferrari, estamos chegando a mais um episódio do Convivas, o episódio número 8, é isso, gente? Episódio número 8. E hoje nós vamos falar sobre o protagonismo, a centralidade do SUAS em tempos de coronavírus. Em primeiro lugar, é importante nós falarmos sobre o que é o SUAS, o Sistema Único de Assistência Social. Sério, fala um pouquinho sobre o que é o SUAS antes da gente começar a falar sobre protagonismo e centralidade. Alô, internet, muito legal estar com vocês mesmo dentro do confinamento, como todo mundo tem que estar cuidando de si, dos seus e, enfim, nas suas casas. O Sistema Único da Assistência Social, ele foi instituído já em 2004, com validade a partir de 2005, ele é a consolidação do que já previa a Lei Orgânica da Assistência Social. Ele organiza todo o atendimento da assistência social na forma de uma proteção básica, que é voltada para toda a população, prevendo um monitoramento da qualidade de vida de todos e um trabalho a partir do território onde cada um mora, organizando a população, promovendo o embate, o enfrentamento das vulnerabilidades sociais e depois um outro nível, que é a proteção social especial para quem sofreu alguma violação mais agravada nos seus direitos, que também tem equipamentos e tem locais para fazer esse tipo de atendimento. Então o SUAS é um sistema no Brasil inteiro, é único, ele é inspirado no SUS da saúde e ele abarca todas as organizações, tanto do poder público quanto das entidades, para prestar assistência social enquanto um direito das famílias. E é legal falar de assistência social, porque por vezes assistência social pode ser compreendido também de forma equivocada. Assistência social às vezes é compreendida como aquela assistência social do senso comum, ou como alguns gostam de dizer, a assistência social lato sensu. Samara, explica um pouquinho de que assistência social nós estamos falando e já dá o teu oi pro pessoal que está ouvindo a gente. Olá, internet, ouvintes das Social Soluções. Como o Sérgio falou e o Ferrari, estamos todos em confinamento e cuidando uns dos outros. E este papo também é sobre cuidado. Nós estamos falando da assistência enquanto política pública. Enquanto política social, estamos falando de uma assistência que é um dos tripés da Seguridade Social, como a Previdência, como a Saúde. A assistência, ela é pedra basilar para a nossa sociedade brasileira, para que a gente possa cuidar de todos os cidadãos brasileiros, e que a gente está falando de uma assistência que prevê, que previne e que cuida de urgências e emergências, mas também de uma assistência que vai dialogar com todas as necessidades dos trabalhadores e dos cidadãos brasileiros. Estamos falando de uma política protetiva, garantidora de direitos, que inclusive é dever do Estado e direito do cidadão. E de direito, a Dani Spezin entende bastante, a nossa professora aqui da Unisul é ótimo. Dani, bom dia. Pensando em uma política protetiva, garantidora de direitos, e que, como disse a Samara, faz parte do tripé da Seguridade Social, por que o SUAS ainda não aparece como algo central nesses debates? Você vê todo mundo falando muito da saúde, claro que precisa falar, nesse momento a gente precisa cuidar da saúde, mas assistência, por exemplo, é a política responsável pela transferência de renda, é a política responsável pela convivência. E ainda assim a galera não está falando. O que está acontecendo, Dani? Olá, pessoal. Então, a gente vive esse momento que está nos assustando a todos como sociedade, e o que a gente tem percebido é que a assistência social, mesmo tendo vindo num processo de reconhecimento bastante contundente de que é um direito, né, que tem todas as características que a Samara bem explicitou agora, e o Célio também, e ainda por cima, né, estando prevista na Constituição de 88, assim como um direito social ao lado dos demais direitos fundamentais, ou seja, direito social é um direito fundamental social. Então, ainda que isso tudo tenha sido explicitado e que a gente já tenha isso regulamentado no formato SUAS, como foi dito também, na versão de 2011 da Lei Orgânica de Assistência Social, mesmo assim, o que me parece é que nós estamos
percebendo na prática como tem um mundo nessa sociedade brasileira e também fora da nossa sociedade que não quer mesmo reconhecer a assistência social como direito, porque isso não faz parte do projeto. Então, esse é o momento de quem já trabalha com isso, quem conhece isso, as pessoas que estão na sociedade, que conseguiram perceber essa resistência ao reconhecimento da assistência social como direito, de realmente cobrarem, porque você percebe nos discursos dos políticos, de modo geral, eu não vou dizer que é desconhecimento, eu acho que é uma negação, é uma resistência. Eu vou dar um exemplo. Como é que se estabelece uma renda básica emergencial, porque ela tem todo sentido, ela faz parte de um processo de calamidade, beleza, ótimo, e se chama de voucher, Corona Voucher. Isso é claramente uma negativa de reconhecimento de que nós estamos diante de um quadro no Brasil que tem acolhida na proteção social. O nosso país tem uma seguridade regulamentada, nós temos um tripé que a gente chama, tem proteção social, a assistência social está no mesmo nível de importância, de peso que os demais, que é o caso da Previdência e da Saúde, né, se relaciona e deve se relacionar com as outras políticas, como a educação, também no mesmo nível, e assim nós ainda vemos essa resistência. Acho que a gente precisa prestar atenção nisso e fazer a nossa cobrança como sociedade nesse momento. É porque rola uma coisa assim, né? Eu sou trabalhador, homem de bem, bem-sucedido, graças aos meus méritos, então eu não preciso dessa tal assistência social que foi cravada no inconsciente coletivo como algo sendo de pobre, de gente menos favorecida, de menores, de fracos, né? Uma ótima... gente que não se empenha tanto quanto eu. Que não performa, como diz a linguagem da moda, que não performa. Então agora, quem performa pra caramba é demandatário da assistência social, sim. Será que isso não é uma oportunidade, Célio, para que nós, trabalhadores da assistência social, e aliás, mais do que trabalhadores, que formadores, os tais geradores de conteúdo da assistência, isso serve como um gancho para a gente comunicar assistência social diferente e de repente até para o próprio Estado brasileiro. Eu fico pensando na galera, os gestores de assistência, né? Gestores municipais, estaduais, chegou a hora de chamar para si a responsabilidade de comunicar que essa de fato não é uma política para pobre ou para rico, para fraco ou para forte, mas é uma política direcionada a garantia de direitos humanos, né? Será que caiu a ficha já desse povo, Sérgio? Tomara que sim, né? Nós precisamos demais que as pessoas entendam que a assistência social, ela trabalha a noção de convivência como central. Para termos uma convivência, é claro que nós precisamos ter as condições de sobrevivência garantida, acesso à alimentação, acesso às condições dadas pelas outras políticas, ou seja, a moradia, a mobilidade urbana, a saúde, a educação, enfim, claro, o acesso a demais políticas é também fundamental, mas a assistência social trabalha focalmente com a promoção da convivência, com o embate a qualquer forma de violência, com o enfrentamento a qualquer forma de discriminação, enfim, promovendo convivência. E isso não é só uma questão de classe social, isso envolve a todos. Então não é só para pobre, como você disse, é para todos, e mais, ela não é uma ação dos assistentes sociais. Assistentes sociais são uma das profissões envolvidas nessa tarefa de desempenho da assistência social. Como o nome é muito parecido, tem gente que confunde. Assistente social é o profissional que fez serviço social. Assistência social é uma política pública desenvolvida por psicólogos, assistentes sociais, advogados, pedagogos, uma série de outros profissionais empenhados em garantir direito às famílias, em garantir, promover convivência social nos territórios. Tomara que esse momento a assistência social consiga ocupar melhor o seu espaço, consiga ser respeitada e vista como uma política básica, como disse a Dani. É uma oportunidade rara. Então, sem dúvida, denominar de voucher é um desprezo, é considerar como se fosse aquelas promoções do comércio, né? Ou é um verniz, E aí, Samara é historiadora, Samara Xavier, além de ser historiadora, é uma mulher que gosta de contar e de ouvir boas histórias. Tem um lance de narrativa, né, Samara? Porque aí eu vejo dois caminhos que a gente tá vivendo a possibilidade de experimentar. Um caminho muito perigoso, que é dar um cavalo de pau e voltar lá para os anos 70, onde a tal assistência social vai ser de novo o lugar onde tudo cabe, o cantão da política pública, onde a gente vai dar de
qualquer coisa para determinados públicos e o restante vai se virar com seus investimentos e rendimentos. Um outro caminho possível é existir uma clareza coletiva de assistência social enquanto política protetiva, direito do cidadão, dever do Estado, com uma rede complementar da sociedade civil que eu quero falar daqui a pouquinho, mas compreendida como sendo direito, não precisa se chamar de voucher, de ticket corona, qualquer coisa, qualquer verniz. É meu direito, cara. Direito não põe apelido, né? Não, com certeza, Ferrari. Ouvindo vocês, a gente só vai reafirmando uma história que se repete de forma cada vez mais trágica no Brasil, que é confundir o que é direito, o que é responsabilidade do Estado com paternalismo. Então nós temos uma história brasileira, uma história infeliz e triste brasileira, de criar uma forma de governança, né, aí desde o Brasil colônia, que é paternalista, que é um paternalismo que desumaniza o outro e transforma esse outro no objeto, ou seja, ele é um depositário, é um recebedor de coisas que alguém que é iluminado por alguma coisa está dando. E aí nós construímos uma sociabilidade brasileira onde as pessoas não conseguem se perceber enquanto sujeitos da sua própria história, enquanto fazedores da sua própria história. A gente luta muito, a gente brigou muito neste país, no mundo como um todo, para dizermos que sim, nós somos sujeitos de história, a gente constrói a nossa história. Eu preciso de um suporte, de um auxílio, mas isso não quer dizer que eu preciso receber esse auxílio de qualquer jeito. É aquele ditado popular brasileiro: cavalo dado não se olha os dentes. Se olha sim, a gente precisa saber como é esse maxilar aí, como que são esses dentes aí, se tem condições de mastigar, se tem condições de engolir, de receber aquilo. Pode então, morder, né? Exato, se pode morder. Até nós brasileiros. Esse cavalo não é dado, esse cavalo já era meu. Eu ajudei a pagar com meus impostos. Né? É meu direito como cidadão receber essas condições. Então, a renda mínima de cidadania, que foi aprovada no Congresso, não pode ser confundida como se fosse promoção de loja que distribui voucher. São coisas diferentes. É uma renda mínima cidadã para uma situação emergencial. Porque, veja, outra história envolvida nessa questão aí é a confusão que nós temos. Não é uma confusão, mas é a forma como o liberalismo e o neoliberalismo se configurou aqui no país. Então, essa história meritocrática que você começou a contar no começo dessa conversa, de que eu venci pelo meu próprio esforço, pelo meu mérito, criou também uma consciência de que basta você se esforçar, basta você acordar um dia iluminado que você vai conseguir isso. E nós sabemos, o mundo já viu, que o Estado precisa mediar essas relações. E por isso que a gente tem que insistir que o direito é meu. Então é isso mesmo, Ferrari, não tem nome, não tem apelido, não tem outra coisa a não ser a palavra direito. É dever do Estado fornecer essa questão, ou conseguir que a população tenha uma vida digna. E não é voucher, não é ticket, não é bolsa. É direito público. E diga-se de passagem, Ferrari, não sei se eu posso interferir, já interferindo. Vamos, gente, é um bate-papo. Essa questão de que o Estado, que a Samara traz, outra falácia, né, outra enrolação, outro equívoco, né, inclusive nos discursos em geral, sabe? Não, acho que não tem lugar. Essa questão, não tem um lugar específico onde ocorre o discurso de que o Estado ele não deve ser pai, né, para o povo. E por quê? Porque o Estado tem mediado desde sempre, na verdade. O que ele tem é lado, muitas vezes, né? E aí é uma questão de ocupação do Estado. Nós avançamos no Brasil em 88 para uma melhor ou mais democrática, digamos assim, ao menos pretensa, né, ocupação desse Estado. Em que sentido? Direitos para todos, o Estado precisa estar presente nessa mediação em relação aos bens da vida, que são os direitos. Então, é ficar atento agora. O Estado brasileiro está muito lento em responder às demandas urgentes da proteção social, que é o caso da renda básica, é o caso, né, de demora de
de efetivação da decisão do Congresso, outras coisas também que estão aparecendo, e a rapidez de sempre colocar a proteção ao mercado financeiro. Então, é ficar atento, porque o Estado, se ele não pode ser pai, ele não pode ser pai de ninguém. O que ele precisa é mediar os direitos que são, sim, exigíveis, né, são urgentes, e como diz o Célio, não há nenhuma benesse, não há benesse porque simplesmente todos nós trabalhamos e nós todos pagamos impostos, sim, porque a gente tem também um erro na compreensão do que é pagar impostos. As pessoas acham que algumas não pagam só porque são pobres, e pagam em tudo. Então, a população que menos tem é a que mais paga proporcionalmente, porque ela paga do pouco que tinha, daquilo que ela vai ter que tirar da sua alimentação para pagar impostos, né? Reduz sua capacidade de compra radicalmente o percentual de imposto que está embutido nos produtos. Já para quem tem mais dinheiro, tendo o mesmo valor embutido num determinado produto, aquele valor proporcionalmente é menor. Então, quem menos ganha, mais paga imposto, porque o imposto pesa muito na sua renda. E já para quem ganha muito, aquele imposto do consumo pesa pouco na sua renda. Vai, Samara, vamos lá. Só retomando a centralidade da assistência, a gente precisa reforçar da radicalidade que é e que foi a política de assistência, porque ela é uma política pública essencialmente protagônica. As pessoas participam dela, as pessoas falam, as pessoas debatem seus problemas, as pessoas se encontram, as pessoas elas conseguem dizer aquilo que querem, aquilo que precisam, ou seja, a radicalidade da assistência enquanto centralidade, inclusive neste momento, é a gente não voltar àquele momento onde a gente faz as coisas, toma decisões, decide determinadas questões sem ouvir as pessoas de fato que vão ser as mais impactadas nesse processo. Então, isso para mim hoje tem sido uma das coisas mais importantes, ou seja, estamos vivendo um processo bastante complicado no Brasil, mas a gente precisa lembrar que a gente precisa falar com as pessoas, ouvir as pessoas, estar próximas delas, porque é uma política que se faz com protagonismo, não é uma política que se faz atrás de uma mesa. E aí, Samara, tem um lance que é preocupante, porque muito equipamento de assistência social está fechado, tem gestor municipal falando em teleatendimento, acompanhamento familiar online, e a gente tem visto uma síntese de percepção da assistência, olhando muito para o acolhimento, ou seja, para a proteção especial, e não se fala da importância, por exemplo, da transferência de renda ser acompanhada por um conjunto de estratégias e de serviços que possam estimular a retomada de convivência social e junto à retomada econômica. Nós não estamos falando da centralidade do SUAS para conduzir a convivência no ambiente online. Nós não estamos falando sobre a importância da assistência para o desenvolvimento da autonomia nesse processo de reconstrução de planos de vida e, por que não, de encontro de novos trabalhos, já que muitos vão desaparecer. Será que dá para apontar um culpado disso? E mais que apontar culpado, porque não resolve nada, como é que a gente vira essa chave? Eu quero ouvir de vocês três agora, porque quem está ouvindo está falando, legal, eles estão falando de protagonismo, de centralidade do SUS, mas o que precisa fazer? Eu sou gestor municipal, o que eu preciso fazer para estimular com que a assistência social, junto com a saúde, assuma esse protagonismo no âmbito da seguridade social? Então objetivamente, Ferrari, vamos lá, Célio, vou começar por você, já que você já colocou a sua voz aqui em perspectiva. Isso. O que o gestor municipal e o trabalhador precisa fazer? Tem uma questão que você, nessa listinha que você fez, tem que ser acrescida, que é o papel da assistência social enquanto articuladora intersetorial. Está no DNA da assistência, ela só se realiza articulada com as demais iniciativas do poder público e da sociedade civil. Sem isso, ela não é uma política que se resolve sozinha, ela necessariamente se faz articulada e integrada com as demais. Está lá previsto na própria LOAS isso. Então, um dos passos que o gestor precisa fazer urgentemente, o gestor de qualquer lugar, é se empenhar ainda mais nessa integração. Nessa integração no âmbito da Seguridade Social, buscando aliança com a assistência social e com a Previdência. Lembre-se do BPC, que ele é operacionalizado pela Previdência, mas ele é uma ação da assistência social.
e também se articular com a rede socioassistencial não governamental, porque ela desempenha um papel muito importante na prestação de serviço. Ela tem mais alcance, ela tem mais capilaridade, ela tem mais facilidade desse diálogo com a população para promover protagonismo. Enfim, nós não podemos deixar que as entidades fechem. O poder público precisa se articular profundamente, tanto na sociedade civil quanto nas demais políticas públicas. Nesse sentido, é das centralidades que ela tem. Integrar todo o atendimento para prestar serviços à população que mais precisa. E vejam, não é só a população tradicionalmente atendida. É muita gente que até semana passada, até 2 semanas atrás, nunca imaginou que precisaria da assistência social, tocava sua vida, tinha sua fonte de renda e que agora está numa situação extremamente delicada por falta de renda, por falta de perspectiva, vivendo situação de confinamento que é geradora também de muita dificuldade de convivência, também de muita situação de violência. Então, além da renda, tem uma série de outras intervenções que esta família, esta pessoa, precisará sim da assistência social e provavelmente ela ainda nem sabe disso, porque ela nunca tinha ouvido falar. Ela sempre achava que a assistência social era uma coisa de fazer caridade, de distribuir cesta básica para a população miserável. Agora, precisa entender que a assistência social deve lhe garantir acesso à renda, que é um direito dela, e deve lhe garantir condições de convivência, inclusive no confinamento. Aquilo que nós dizíamos agora há pouco. A assistência precisa mostrar sua cara, assumir a centralidade na garantia da convivência social no confinamento e fora dele. Eu quero contribuir também para esse papo aqui, vamos colocar minha colher antes de ser mediador também, né? Porque as entidades têm um papel, o Célio falou de não quebrar a entidade, mas além de cuidar dessa rede complementar, essa rede pode ser muito importante para contribuir, por exemplo, para estratégias de geração de novas possibilidades de renda, fortalecendo redes de apoio local, estimulando, por exemplo, pequenos e-commerces, apoiando as pessoas a desenvolverem estratégias para se autoproteger. As entidades podem, por meio de seus trabalhadores, pensar em estratégias de assessoramento para fortalecer, por exemplo, os conselhos agora, que estão tão fragilizados, eles que o tempo inteiro foram responsáveis por acompanhar a política pública, agora também precisam receber apoio para refletir como que vai ser o seu papel no acompanhamento da política pública no momento que não pode ter reunião presencial, no momento que não pode sentar lá na plenária e discutir. As organizações precisam ser chamadas a fazer para além do atendimento, porque lembrem que não existe atendimento na assistência social sem a perspectiva da defesa do direito. É óbvio que no caso do acolhimento é físico mesmo, tem que estar lá, e aí a gente inclusive pretende voltar a discutir sobre isso mais à frente, porque tem muitas especificidades. Eu recomendo aqui, abrindo um parênteses, que vejam lá no canal da Social Soluções TV no YouTube, que nós vamos também tratar um pouco sobre isso. Mas aproveitar essa rede é uma outra proposta muito importante. Usar a criatividade na articulação com a rede privada para a geração de programas e projetos, principalmente, que qualifiquem os tradicionais serviços em tempos tão diferentes como esse, em tempos de calamidade. De fato, calamidade demanda ações específicas e diretas e bastante assertivas para o tempo presente. O que mais que a gente propõe para que o SUAS, de fato, assuma o seu protagonismo e centralidade? Eu só queria aproveitar esse finalzinho que tu falasse, porque assim, aproveitar para colocar todas as entidades, seja não governamentais, seja governamentais, na retomada e no fortalecimento justamente dos objetivos da assistência social, né? Então, em tempos de calamidade, mais ainda, a proteção social visa a garantia da vida, redução de danos, prevenção de incidência de riscos, enfim, e assim vai, né? Vai Samara ou vou eu? Tanto faz, Dani. Elas são muito gentis, vamos lá. Talvez não seja algumas coisas que eu quero trazer, talvez não seja necessariamente uma solução. A gente precisa lembrar que antes de toda a questão da pandemia, do confinamento que estamos vivendo, a assistência já vinha sendo uma política bastante precarizada, o que transforma a situação que estamos vivendo hoje ainda mais delicada e ainda mais preocupante, porque a gente está se questionando aqui, pensando em algumas saídas de estratégia de o que os gestores municipais podem fazer, mas eu fico aqui pensando também no estado que já se encontrava as equipes dos territórios, né, dos CRAS,
CREAs, enfim, precarizadas, que fico pensando se agora também não é o momento de voltar para de conversar com as equipes que tem, ou seja, quais as condições materiais objetivas hoje, quem são as equipes que temos, o que temos que fazer, porque é o trabalhador que está na ponta que sabe da urgência, dos dramas e que com certeza está vivendo situações bem delicadas, mas que também deve pensar algumas saídas que muitos gestores não param para escutar. Então talvez seja o momento de voltar para o miudinho, assim, de sentar com a equipe e falar, olha, o que temos hoje? O que temos para fazer ou para fazer? Mas eu acho, Samara, contribuindo também, mas bem nessa linha, eu penso que sim, que esse é o ponto de partida, né? Porque você inventar outros caminhos, você encontrar outros seres iluminados para fazer aquilo que, na verdade, a ciência social já fazia ou buscava fazer de forma competente, mesmo por dentro de todo esse processo de fragilização, de redução de orçamentos. Os orçamentos já não tinham assim a dotação e a aplicação efetiva no nível que deveriam ter, né? Nos últimos 2, 3 anos isso piorou assim de um jeito assustador. E agora não tem mesmo outro caminho. Acho que se eu sou gestora, né, a primeira coisa é procurar a minha equipe de assistência social, dos níveis de proteção, já da básica, então não é só para a social, que está vivendo lá, como foi dito agora, acolhimento, etc e tal, que realmente tem que ter essa permanência das 24 horas, etc e tal, mas buscar quem estava já no território, quem estava cuidando do território, conhece a população. Então, algumas questões que eu percebi nessas últimas 2 semanas, né? A gente até conversou entre nós em alguns momentos aqui na Social Soluções, porque a gente recebeu algumas perguntas, houve, assim, geração de conteúdo direcionada. Por quê? As 2 primeiras semanas de confinamento vieram, assim, claro, com um susto, né? A gente mesmo congelou diante do que estava acontecendo, muitos de nós, então eu imagino, num primeiro momento, a própria equipe de proteção básica, a equipe de modo geral da assistência social, eu estava tentando entender o que ia fazer, como é que ia trabalhar e ao mesmo tempo não podia largar aquele trabalho, né? Então, assim, agora é bom lembrar esse encontro da equipe, essa ida, essa conversa, esse diálogo para entender aonde está a maior fragilidade, para entender as prioridades, para entender os caminhos, para ouvir a população, né? Esse encontro ele precisa ser primeiro, aliás, não primeiro, né, mas ao mesmo tempo em que integra essas ações com a saúde. O Célio diz muito isso nas nossas conversas. Então, assim, é preciso que a saúde assuma a sua posição de proteção, né, de dizer e de fornecer equipamento de proteção, que, aliás, é um problema que o governo federal já prometeu e nós ainda temos dificuldades. Então, obviamente que ficar em casa é a primeira questão para quem pode, mas de resto, quem está no trabalho, vamos entender quais são os formatos, e eles existem. Eu imagino aqui, a gente teve, nesses dias que passaram, situações aqui perto da minha casa, que tinha criança sendo mandada ir dormir pela mãe para passar fome. Isso é real? E aí eu fico me perguntando, e aí a gente fez alguns contatos, enfim, percebemos a sociedade se organizando para destinar recursos, porque era muito pouco recurso, era uma questão de resolver, mas percebemos o Estado ainda, o governo, assim, tentando se mobilizar, mas ainda muito errático, o governo municipal, essas questões todas. Eu cheguei a conversar com quem estava organizando a sociedade em termos de dinheiro para ajudar essas famílias na comunidade aqui, mas imaginem isso em todas as comunidades, e a gente ficou pensando, então vamos lá, agora vamos entender como é que a assistência social está se organizando. E foi muito interessante, porque 2 dias depois saíram já mais comunicados. Então, assim, acho que a questão é, se eu sou gestora, eu vou entender se eu tenho que, a assistência social vai lá de carro de som na comunidade, vai com equipamento de proteção, vai entender aonde está a fragilidade do momento, depois vai avançando nas outras estratégias em relação ao mercado de trabalho, à sobrevivência. Então, assim, é preciso que haja núcleos, momentos de troca, porque estratégia, gente, ela não é algo tão difícil assim, ela pode ser assustadora agora num primeiro momento, mas a gente, na integração com as outras políticas, não só pode, como deve, já pensar essas estratégias, mobilizar recursos. Então a Procuradoria do município tem que estar pensando nisso ontem já, não é amanhã, ontem, né? O Estado tem que fazer esse amparo, pensar nesse orçamento que estava fragilizado historicamente, e por aí eu acho que a gente vai longe, né? É isso aí, Ferrari. É por aí, e aí tem um outro lance, Célio, que eu quero te provocar. Apesar de ter muita empresa horrível, né? Eu acabei de ler aqui, antes da gente começar a gravar, que a gente pode falar, o tal do Madeiro, mandando 600 pessoas embora, um negócio
horroroso. Mas tem muita empresa tentando também desenvolver ações bacanas nesse período. A assistência pode também se articular com a iniciativa privada? Como é que ela pode fazer isso de tal ordem a potencializar essa sua capacidade de promover intersetorialidade? Não tenha dúvida, a assistência social tem que articular todas as forças vivas do território, de todos os territórios, e nesse sentido, inclusive, toda e qualquer empresa é muito bem-vinda, tanto essas que querem fazer algum tipo de ação de responsabilidade social, doando materiais, doando equipamentos, quanto aquelas que possam prestar algum tipo de serviço, né? Nós vimos várias empresas do país inteiro se oferecendo para fazer, por exemplo, equipamento de segurança para a equipe de saúde, gratuitamente, isso é muito legal. Nós vamos precisar de muito apoio para as equipes que do atendimento, seja no acolhimento, seja para a população em situação de rua. Eles também precisam de máscara, eles também precisam de luva, eles também precisam de alimentação, né? Essas coisas estão muito mais complicadas. Então, a assistência social pode e deve procurar o empresariado local para ver de que forma cada um deles deve contribuir. Neste momento, o lucro tem que ser secundarizado, o mais importante é a preservação da vida. E pode ter certeza, nós vamos lembrar as marcas que estiveram ao nosso lado. Tenho certeza disso e espero, inclusive, que ajudemos a divulgar as marcas, as empresas que estiveram ao nosso lado, que priorizaram a vida. É muito importante, não é uma questão de vingança em relação a um ou outro empresário que agora virou as costas, mas é uma questão de valorizar aqueles que estiveram juntos, que estiveram com a gente. Esses merecem depois sermos clientes fiéis, esses merecem receberem lucro pelo seu trabalho, porque fazem um trabalho com dignidade e com respeito aos seus clientes. Então, sem dúvida, articular todas as forças vivas, incluindo empresariado, incluindo religiosos. Tem muitos religiosos fazendo um trabalho importante à distância, mas fazendo um trabalho que tem seu valor. É preciso articular, inclusive, com lideranças da própria comunidade. Nós temos algumas lideranças tanto fazendo campanhas para captar material de limpeza, etc., como ajudando no esclarecimento, na mobilização da população, para uns ajudarem os outros, as redes locais de ajuda de vizinhança. Quem tem vizinhos idosos precisa ajudar a fazer compras, precisa ajudar, enfim, para que o idoso, principalmente o idoso, não precise sair de casa. E isso, as lideranças comunitárias são muito importantes nesse sentido. Então, sem dúvida, a assistência social tem muito trabalho e é nesse sentido que nós cada vez dizemos, é uma política pública essencial no momento de coronavírus. Ela não pode se esconder, não pode ficar dizendo que está suspenso, porque tu está suspenso. A assistência social tem que estar na frente de guerra. Ela é essencial para apoiar a população vulnerabilizada e ela é a maioria da população. Nesse sentido, há espaço, inclusive, para o teleatendimento na assistência, mas com uma certa restrição, em alguns momentos, um tipo de atividade, que é buscar contato com as famílias mais vulneráveis, fazer contato ativo com eles. Não é esperar que eles façam ligação pedindo apoio, pedindo cesta básica, não. É preciso ligar para ver como é que eles estão, como é que as coisas estão acontecendo, que tipo de apoio pode ser prestado a eles. Então, sugiro que os gestores, mais uma vez, organizem suas equipes para que tenham um revezamento. Em alguns momentos na frente de batalha, não todo o tempo, porque é uma exposição extremamente desgastante para todo trabalhador, em alguns momentos no bastidor. Esse bastidor significa pegar a lista das pessoas que já foram atendidas pela assistência em qualquer momento e fazer contato por WhatsApp, ou o que quer que seja, para ver como é que eles estão, ver o que eles precisam e fazer as articulações, as inserções que sejam necessárias, se articulando com a saúde, mais uma vez, buscando empresariado local, se for o caso, enfim, assistência fazendo esse chegar junto, né? Nós do Coletivo Social Soluções também estamos contribuindo nesse momento, cada vez gerando mais conteúdo, e a gente quer convidar vocês a acompanhar o trabalho, seja no canal Social Soluções TV, seja por meio do WhatsApp, do 11 989 746998, 11 989 746998. E muita gente que ouve podcast tem muita solução, tem bastante solução legal de geração de conteúdo em vídeo, de edição em áudio, de compartilhamento de conteúdo em áudio. Tudo isso é muito importante para a difusão do conhecimento, da informação. Então, por vezes, você tem lá uma startup que desenvolve alguma solução e imagina, isso não serve para assistência social. Pelo contrário, a assistência social também precisa de recursos, precisa de estratégias modernas para que ela possa
difundir informações importantes. Além disso, Ferrari, deixa eu só te complementar, se algum gestor municipal ou dirigente de entidade precisar de uma consultoria específica para desenhar a sua atuação nesse momento, pode contar com nossos profissionais, nós estamos disponíveis para esse tipo de consultoria. Eu ia falar um pouco isso que o Célio acabou de dizer, e uma outra coisa que a gente só está reforçando que a assistência precisa, né, acho que mais do que nunca este momento pode ser este momento para a assistência mostrar e romper com o estigma de uma política para coitadinho, porque a gente já superou essa conversa aqui no Brasil, a gente tenta superar essa conversa de que a política de assistência é uma política que agrega, que articula, mas é uma política para quem dela precisar, seja em qualquer momento da vida. É óbvio que a gente está falando de uma sociedade extremamente desigual e, com certeza, essa sociedade desigual vai gerar um público que demandará uma atenção maior. E essa atenção maior, é claro que é o público-alvo da assistência, e para isso a gente tem aquilo que já é previsto, que é o público prioritário. Mas a assistência é uma política que vai atender quem dela precisar. Aliás, esse gancho que a Samara traz, para a gente que já está há um tempo transitando nessa área, né, discutindo, vendo a beleza, todo mundo sabe que a minha formação não é em serviço social, mas eu sou admiradora, assim, muito grata também à área mesmo. Eu sei que a assistência social, é bom lembrar sempre, não se confunde com a área do saber, serviço social. O Célio já falou disso e a gente está habituado. Mas a convivência com as pessoas que já vieram na luta para que fosse compreendida a assistência social progressivamente, além de direito, mas também sendo aplicada como um sistema, que é o SUAS, também tem que ser reconhecida que, no sentido de que veio, sim, de quem já estava atuando na área do serviço social há muito tempo, no século passado e tudo mais. Hoje, a Samara fala dessa questão de que nós temos uma perspectiva ainda talvez presente, embora a gente já tenha feito um caminho, né, mas uma perspectiva do coitadismo, uma perspectiva do assistencialismo, de um público específico, que é aquela, entre aspas, aquela sobra de uma sociedade desigual, de uma sociedade que talvez essa sociedade já não tenha mais nem lugar, né? Ainda mais nesse momento que a gente está vivendo. Mas o que me chamou a atenção da fala da Samara, que agora vai ficar mais claro ainda, e eu não gostaria, né, que isso ocorresse, mas a gente está vendo, a gente vai ter uma situação, gente, de um aumento muito grande de pessoas sem acesso à alimentação, né, enfim, ao básico mesmo. Mesmo que isso já fosse uma realidade no nosso país em função da estrutura social e econômica desse país, isso ainda vai aumentar. Então, a quem dela necessitar, que é um critério de determinação de direito à assistência social, isso vai aumentar muito, não é, Samara? Então hoje a gente vai ter esse processo, em função do que a gente está vivendo, quer dizer, as pessoas têm que reverter completamente, têm que rever o jeito que vão trabalhar depois, mas existe o agora, que nós estamos vivendo agora, que nós precisamos ficar em casa para nós não chegarmos numa situação de colapso, né? Se é que já não está perto, mas enfim, essa é uma questão. Quem tem que dizer é a saúde, em termos de sistema de saúde, como ele vai atender. Então a gente tem que ficar em casa, e o ficar em casa é deixar sim de produzir riqueza, de produzir dinheiro mesmo, né? E de acessar os bens da vida. Essa é uma questão de agora. E o depois, isso ainda vai reverberar um tempo. As pessoas, a gente vai ter que entender que a assistência social, ela vai ter a gente vai ter necessidade de reconhecer esse protagonismo, queiramos ou não, mesmo quem nunca pensou nisso, mesmo quem vivia nesse berço esplêndido de achar que todo dia de manhã, quem quer alcança o que precisa, etc e tal, não tem mais como manter, porque vai entender que não é bem assim. Eu quero também chamar a atenção para os gestores públicos, para que, voltando à ideia das entidades, né, que contratem serviços, que busquem parcerias, para que essa rede não sucumba. E pensem em programas também, porque hoje muito se fala em estímulo ao mercado, às empresas, né? Mas a rede de organizações da sociedade civil também vai precisar de muito, muito fôlego para poder chegar do outro lado da ponte. A gente está chegando no finalzinho. Antes da gente ir para o Ampliando o Repertório, queria lembrar os nossos contatos. Então, além do WhatsApp, onde você manda uma mensagem, que não precisa ter nada escrito, viu, gente? É só mandar uma mensagem lá com um oi, ou simplesmente um pontinho, qualquer coisa, você já está cadastrada na nossa lista de transmissão. Nós criamos também um Espaço Convivas. Tem happy hour de sexta-feira,
todo mundo se encontra sem sair de casa e é muito agradável, com poesia, com música, com troca de experiências, espaço onde nós estamos desenvolvendo troca de conhecimentos e você fica sabendo como entrar nesse espaço se cadastrando no WhatsApp ou entrando lá no grupo da Social Soluções no Facebook. Também você pode nos acompanhar se inscrevendo no canal do Social Soluções TV, que quase todo dia tem conteúdo novo, produzido principalmente pelo Célio, pela Samara, por mim, tô tomando um jeito agora, aprendendo a fazer esse tal de vídeo, e é o Aurimar produzindo Crônicas da Convivência, enfim, e o time não para de crescer, logo mais vai ter gente nova e conteúdo novo chegando por aí. Queria também pedir desculpa por algum ruído, tá todo mundo gravando de casa aqui com criança correndo, cachorro pulando, rede elétrica por vezes gerando ruído, internet balançando, mas o time segura aqui. E antes de ir pro Ampliando o Repertório, algum recado final de vocês ou podemos seguir? Podemos seguir. Vamos seguir? Então, ampliando o repertório, vamos lá agora, vamos começar. Vamos começar com a Samara, que está estreando aqui no Convivas. Ela fez o episódio das mulheres, que aliás ficou muito bom, viu, Samara? Queria cumprimentar. E hoje está estreando comigo, com o Célio e com a Dani aqui. O Aurimar hoje não pôde, infelizmente, estar presente, mas no próximo deve estar de volta. O que você recomenda aí para a galera ampliar o repertório nesse tempo de reclusão, de confinamento? É uma pergunta difícil para mim, você sabe, né? Vou ter uma lista aqui gigantesca de sugestões para os nossos ouvintes, mas hoje eu quero deixar a indicação de um livro brasileiro, de um autor chamado Itamar Vieira Júnior, que é o professor da Federal da Bahia, e ele escreveu um livro chamado Torturado, que vai falar sobre um Brasil que a gente costuma achar que está longe da gente, mas é um Brasil que a gente, infelizmente, vem reproduzindo ele há muitos anos. Que é do brasileiro que tenta sobreviver a essa sociedade desigual. É um texto bastante bonito e emotivo, então eu vou deixar essa sugestão. Tortarado? Um T de tatu? Tortarado. Tortarado. Isso, de tatu. Legal. Vamos lá, Dani. O que você recomenda pra galera ampliar o repertório em tempos de coronavírus? Então, pessoal, eu vou de filme, de documentário, ou filme, enfim, é uma mistura, que não é novo, mas eu acho que quem não assistiu tem que assistir nesse momento, digamos assim, e também quem já assistiu, como eu assisto de novo, porque eu sempre encontro algum elemento a mais. Quanto Vale ou É Por Quilo, que é um filme premiado, ele é de 2005, mas vai fazendo um contraste entre a questão do tráfico de escravos escravizados do século XVII no Brasil e as nossas práticas sociais de agora, né, da virada do século, do século XX para o XXI. E a minha experiência, ele tem disponível na Netflix, tem disponível no YouTube, filme completo, com qualidade boa. Eu trabalho sempre com os meus alunos, né? E acho que agora é uma hora, sabe, para assistir de novo, porque sempre tem um elemento, é muito complexo. Para mim, ele me deixa um tempo assim parado e reflexivo. Quanto Vale ou É Por Quilo, já vi, é bem legal. Eu vou de um livro que é um entretenimento, um suspense, romance e suspense, meio que adolescente, adulto. E aí eu participo de um grupo de leitura e o povo trouxe lá. A autora, que é a Colleen Hooven, geralmente faz livros mais fofinhos, assim, e ela se aventurou a fazer um suspense que é explodidor de cabeça, porque o final é surpreendente e ele te prende de um jeito que você não consegue parar de ler. Bem agradável para esse momento que a gente tá meio que fugindo de algumas coisas mais pesadas. Bom, vamos lá, então vou falar das duas leituras. O livro é o Verity, da Colleen Hooven. E aí eu tô lendo, acabei de ler o Verity, li de uma vez, como eu disse, e agora tô lendo A Peste, do Camus, que não é um livro bom, talvez, para ler nesse momento. Recomendo que esteja bem de espírito para ler, senão não leia. Mas eu decidi ler e dar gatilho, então se você não tiver muito bem, não leia. Vale a pena. Mas é uma bela escrita. Vai lá, Sérgio. Essa é boa, Ferreira. Já retira a dica no mesmo hora. Dá gatilho dele.
Bom, gente, a minha é uma dica musical. Vídeo musical, vamos dizer assim. Na internet vocês vão encontrar no site da TV Cultura o programa Ensaio. Ensaio é um programa que foi conduzido pelo Fernando Faro, foi criado pelo Fernando Faro, é um produtor musical sergipano, figura fantástica. Ele infelizmente faleceu em 2016, mas a série completa está disponível na internet. Então são vários artistas brasileiros que foram até lá conversar e cantar. Então, cada programa desse eu acho que é uns 45 minutos, mas é fantástico porque a gente compreende o contexto e a obra. Eu sou apaixonado pelo programa que tem a Elis Regina. Aliás, o Fernando Faro, o apelido dele era Baixo, ela se refere a ele ao Baixo. É muito legal. Mas, de qualquer forma, descubram artistas novos, conheçam esse pessoal que fez e que faz a música brasileira, conhecendo o seu contexto, ouvindo o que eles têm a dizer e também usufruindo a sua arte no programa Ensaio. Eu estou bem leve hoje, né? Uma dica macia, uma dica de inspiração no confinamento. Eu pensei que o Célio ia de Poço, mas ele não trouxe. Ainda bem que não. Ainda bem que não, né? Já que o Ferrari tocou no assunto, quem tiver no clima mais pesado, quem tiver disposto um material mais pesado, O Poço está no Netflix, é um filme muito denso, muito pesado, tome cuidado, mas vale a pena fazer uma reflexão sobre o nosso momento, a nossa sociedade de classes e a necessidade de reinventar a forma de convivermos socialmente. É uma grande metáfora, é uma fantasia, mas ele traz elementos muito importantes para a reflexão. O Poço. No Netflix, né? Eu tava vendo no Twitter um monte de gente falando pra não assistir, eu fiquei com medo que eu já tô com a peste aqui do Camille. Mas enfim... Pessoal, ele anda atrás da gente perguntando toda hora, já assistiu o Poço? Lá no WhatsApp, tu abre o teu WhatsApp, já assistiu o Poço? Assim. É assim, de sexta-feira. Então, gente, a gente vai chegando ao final, agradecendo aqui aos meus colegas, companheiros, amigos e amigas de podcast. Divulguem o Convivas, compartilhem, mandem sugestões de pauta. Talvez a gente saia com um episódio extra nesse momento, porque o pessoal tem pedido e a gente entende que de fato é importante manter essa conversa mais próxima com vocês. Vamos ver como que a gente consegue conduzir aqui o ritmo. Por hora, obrigado por quem tem ouvido, compartilhado, mandado opiniões e convivam. E enviem e-mail para o convivas@socialsoluções.com. Obrigado, gente. Até a próxima. Você ouviu Convivas, o podcast da Social Soluções criado para pensar e discutir o mundo por meio da convivência.